Boa noite, pessoal. Saúde Krab, meus amigos do Muay Thai, os meus amigos do Kickboxing, saluto para os meus amigos do Savate, força e honra para os meus amigos do boxe. Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai começar mais uma live. E é isso, senhores. E hoje a gente vai começar mais uma live com um ensinamento bem interessante em relação a como o brasileiro é engraçado. Existem coisas que são muito irônicas, né? Muito irônicas. Pessoal, hoje a gente vai estar... Calma aí, nem sei quem é. Eu vou acenar porque entrou um cara aqui, mas eu não sei nem quem é. Galera, hoje a live vai ser com um treinador. Ok? Tá todo mundo me vendo aí de boa? Todo mundo aí me vendo de boa? Todo mundo tá conseguindo me ouvir aí? Fala pra mim. Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Fala, Jair, tudo bem? Saúde, Krab. Tudo bem, meu irmão? Com você? Pessoal, hoje a gente vai começar uma live aqui com um dos primeiros brasileiros a sair do país, né? Ir até a Tailândia e buscar o conhecimento lá. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que a diferença das minhas lives para lives concorrentes é que aqui ninguém tá à procura de bater papo, ninguém aqui tá carente de ficar batendo papo. A gente quer ouvir os mais antigos falando, respeitando toda a sua trajetória e a sua história e absorvendo informação. Essa é a diferença. Se você ainda não é inscrito no meu canal Yamato Damashi, beleza? Com 2 I's no final. Lá vocês vão ter vários tipos de conteúdo, ok? Segundo, eu quero agradecer ao meu irmão, monitor, se pode se chamar assim, meu monitor, um cara que me ajuda muito, monitorando as coisas que eu estudo, o Kamikaze. O Kamikaze me mandou o livro dele, que tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. E esse daqui é o volume 1, tá? Real Muay Thai, beleza? Do Kamikaze. Arjan Yai, Kamikaze. E tô gostando muito de ler, tô devorando isso daqui. Eu acredito que existe uma grande diferença. A galera que está online aí pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Existe o lutador, existe o brigador, existe o lutador, existe o atleta, que eu acho que é diferente, existe o artista marcial. Boa noite, Dani. O artista marcial, ele é o conjunto. O atleta é aquele que se prepara perante a uma série de protocolos para um evento distinto. O lutador é aquele que já nasce com aquela gana, né? Aquela gana. E eu fico feliz de saber que enquanto as pessoas preferem dar prioridade à polêmica, eu dou prioridade a estudo, a estudar. Estudar, praticar, que é o principal. É você não ficar parado, você praticar. Entendeu? Isso é o principal. Hoje eu estou fazendo uma homenagem aqui ao meu amigo Alessandro Gomes Caveira, líder da Gueto Boxe, uma das escolas de boxe que eu mais amo. Primeiro vem a Nobre Arte, do mestre Cláudio Coelho, em segundo vem a Gueto Boxe. Pessoal, as pessoas tendem a criticar tudo que não entendem, e quando isso que eles não entendem se torna prerrogativa para se fazer comentário, as pessoas têm o costume de criticar de uma maneira descomunal. Não é como eles falam, é como você reage que importa. O que as pessoas podem falar de você sendo do taekwondo, karatê, jiu-jitsu, judô, kenpo, soringe, boxe, kali, não importa. O que importa é como você vai reagir a isso. Você vai até lá e vai socar os dentes do cara? Seria agradável, daria um certo alívio, mas isso não vai resolver o problema. Você vai preparar uma marapuca
para essa pessoa, por mais que mereçam, não vai resolver o problema. Você vai estudar, você vai se informar e você vai compreender o que você está fazendo. Não permita que você se torne exatamente o que você foi vítima. Se você foi vítima de pessoas que te criticavam, te massacravam e te pisavam, você não vai se tornar esse tipo de pessoa. Você vai ser superior a isso. Você vai ser superior a isso. Lembre-se, estudem. Galera aí, ó, da minha área aí, também do Muay Thai, uma das minhas áreas, estudem, pessoal, estudem. Olha só que coisa interessante. Pouca gente sabe esse tipo de coisa. Vou passar aqui rapidamente para vocês, com toda a licença do Kamikaze, uma coisa interessantíssima. O Aikru, no que diz respeito, prestando homenagem aos mestres de Muay Thai. Kru é uma palavra tailandesa que significa a pessoa que ensina ou passa conhecimento para os alunos. Normalmente, crus são altamente respeitados na sociedade tailandesa. Enquanto nós, aqui no Rio de Janeiro, somos desrespeitados e desvalorizados, na Tailândia, um treinador de Muay Thai é visto como uma autoridade. Vocês sabiam disso? Vão dando joinha aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Eles são conhecedores cheios de perseverança. Têm altos padrões morais em seu modo de vida, levando a vida muito mais dignidade através da sua busca. Eles sempre se dedicam a realizar funções de ensino até que seus alunos atinjam pleno conhecimento e estejam bem-sucedidos em suas áreas. Então, o objetivo maior de nós treinadores, o nosso objetivo maior um cru, um treinador, aquele que ensina ou professor, é levar os nossos alunos até o caminho que ele deseja e até a sua realização pessoal. Isso é uma responsabilidade muito grande. A gente não está falando de ensinar apenas a golpear e a absorver, ou a bloquear, ou a contra-golpear. A nossa função vai muito além disso. Né? Tal cru é usualmente recompensado por seu senso de realização. O respeito de todos é um aumento no número de alunos dispostos a se submeterem à sua orientação. Para mostrar apreço sincero e perseverança, dedicação e generosidade em conferir conhecimento e proporcionar experiência de boas oportunidades, os alunos em troca irão se submeter de maneira obediente e respeitosamente às instruções de seu próprio mestre e conselhos, servi-lo com diligência e obedecer às regras e regulamentos estabelecidos por ele. Então vamos lá. Mestre Bringel, boa noite. Eu já vou colocar o senhor, tá? Só para fechar aqui. Então veja bem, um treinador não tem apenas aquela função comercial. Nós temos também o dever de auxiliar os que nos seguem de maneira também pessoal. Quando você é cru, você não pode achar que você somente é alguém que deve passar movimentações de combate para alguém. Cru, possa passar conhecimento para eles rapidamente, corretamente e com sabedoria. O Aikru é uma demonstração de respeito e gratidão do aluno para com o seu treinador. Na submissão ao ensino e formação, o Aikru é tradicionalmente praticado por tais de várias profissões, dançarinos e artes, por exemplo, lutadores de espada, músicos, assim como estudantes universitários e, claro, Nakmuais. Não é exceção. Como já foi dito anteriormente, o Ai significa pagar o respeito, colocando as duas mãos juntas na frente do peito. A demonstração de Aikru não implica somente em pagar o respeito ao professor presente, mas também inclui uma homenagem a todos os professores nessa disciplina. Estudar, pessoal. Estudar é sempre bom. Ler, devorar os estudos. Sabe por quê? Eu coloquei alguns amigos em uma live de uma outra pessoa e podemos ver que não existe a busca por conhecimento. Sem mais delongas, apresento a vocês Mestre Guilherme Bringel.
Tá conectando, tá bom? E vocês vão... Fala aí, Sarinha. E vocês vão... Do alô. Apresento a vocês, treinador Guilherme Bringer. Salve de craque. Tudo bem com o senhor? Olá, Yamato, tudo bem? Tudo Tá bem. me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Pessoal, quem não estiver ouvindo, dá um feedback legal aí pra gente, tá bom? E... Mestre, eu tava passando aqui, eu tava tentando passar para eles um conceito que, ao longo dos anos, o senhor tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo, sim. E eu tô tentando passar para eles uma base de algo que vem se perdendo com o tempo, que é o respeito, lealdade, confiança dos alunos para com os seus treinadores, para com os seus crus. Obviamente que, em meio a tantos mestres que existem hoje em dia no nosso país, a gente vê uma procura incessante por melhores condições dos atletas. Muitos atletas que às vezes acham que não têm condições no seu Kai Muay de treinamento, só que eles se esquecem do principal. Na Tailândia, antigamente, não existia Tipaô massivo. Não tinha saco de pancada massivo. Né? Exatamente. E muitos acabam deixando esses conceitos e se transformando numa versão contemporânea de Nak Muay, o que entristece um pouquinho. E para a gente começar logo de vez, eu queria que o senhor primeiro se apresentasse. Quero deixar claro o meu ai-cru ao senhor, meu respeito ao senhor. Nunca tivemos oportunidade de treinar juntos, mas eu acho que daqui a uns tempos a gente vai poder estar fazendo isso. Com certeza. E, acima de tudo, pedir desculpas por mim e por todos os cariocas, e, por que não, há muitos brasileiros que não conheciam o senhor. Infelizmente, não conheciam o senhor. Depois que eu estudei um pouquinho sobre o senhor e vi a importância do senhor em relação ao Muay Thai aqui no Rio, eu peço desculpas por mim, por todos os cariocas que nunca procuraram o senhor para perguntar se o senhor estava bem, se o senhor estava se alimentando bem, se o senhor estava precisando de alguma coisa. Porque se hoje em dia eles lecionam Muay Thai aqui no Rio, é graças ao senhor que fez um trabalho pioneiro há muito tempo atrás. Então, eu te agradeço muito, te peço desculpas por ter demorado tanto a ter conhecido o senhor. Aí é aquela história que nós já conversamos, eu conversei com vários professores já. Eu sou, vamos dizer, pioneiro, entre aspas, né? Sim. Porque eu sou aquele que há 35, 37 anos atrás tentou falar a verdade sobre o Muay Thai. Nessa época foi o Roney Alex, de São Paulo, o Edson de Souza, de São Paulo, vários outros professores resolveram, vamos dizer, levantar uma bandeira, né? Sim. Que naquela época o que existia era principalmente no Rio de Janeiro, era um Muay Thai que era só soco e chute. Dificilmente você via joelhada, via cotovelo. Até diziam que era Muay Thai amador. Quer dizer, boxe tailandês amador. Nem chegava a ser Muay Thai. Boxe tailandês amador. E isso foi muito divulgado aqui no Rio. Então era uma luta basicamente com soco, chute, algumas joelhadas, vários chutes no ar, girando, pulando, frontal, saltando, de todos os tipos. Vários golpes giratórios, que na verdade Muay Thai originalmente não tem. E que foi muito divulgada há 35 anos atrás, mais ou menos. Mestre,
Lembrando, Sim, pode... pessoal, que na época do mestre Bringel, nós não tínhamos acesso à informação como temos hoje. Lembrando isso. Isso. Então, quando ele foi para lá, a gente está falando de. Eu tenho 30. A gente está falando de 86, é isso, mestre? Não, é 84. Não, eu fui para a Tailândia pela primeira vez em 95. 95. Isso, Antes 95. disso, ele já tinha os estudos dele. Então, assim, a gente está falando de uma época, a Tailândia tinha uma maneira de se comunicar em relação ao Muay Thai totalmente diferente. Não era igual hoje em dia que o pessoal viaja, faz um seminário lá, né, mestre? Hoje em dia o pessoal vai para lá, faz uma semana de camp e já acha que virou na Kimuay. Era bem. Exatamente. Então pode continuar, mestre. Aí, quando eu fui em 95, eu já treinava mais ou menos uns 10 anos antes, né, de Muay Thai. Nunca treinei com nenhum brasileiro Muay Thai. Sim. Meu primeiro professor, vamos dizer assim, que começou a me ensinar foi o meu mestre de Kung Fu, que era chinês, já é falecido já. Li Hongqi. Aqui no Rio de Janeiro chamavam de Li Hongqi, que era do Hungar. Sim. Então ele tinha treinado na China, Muay Thai, tinha treinado na Tailândia também. Aí ele sabia, vamos dizer, bastante. Não chegou a professor nessa época, mas sabia bastante. E algumas coisas ele passava para os alunos dele. Eu fui um desses alunos. Depois eu consegui descobrir, aqui no Rio de Janeiro, um chinês também, que sabia um pouco de Muay Thai também. Treinei um pouco com ele também, ele me passou mais um pouco. Sim. E depois, por conta própria, eu fui atrás de um professor mesmo, para mim. Nessa época eu entrei em contato com um campeão da Tailândia, que morava em Los Angeles. Conversei com ele, não pessoalmente, por carta, né? Conversei com ele e pedi para ser aluno dele. Só que nessa época ele já estava meio afastado. Ele falou, não, infelizmente não posso, tal, eu estou me afastando. Ele estava com certos problemas de saúde, não pode. O que aconteceu? Ele me indicou outro mestre, que era o Surapunk Janjun, que é o dono da primeira academia oficial de Muay Thai nos Estados Unidos, que é a Muay Thai Academy of America, em Los Angeles. Ele aceitou ser meu professor. Aí eu tentei, na época, ir para os Estados Unidos, só que estava naquela fase de não conseguir, o visto era difícil e tal. Aí eu conversei com ele, ele falou, bom, você não consegue vir, eu vou até aí. Ele veio para cá, pro Brasil, ele ficou comigo aqui um mês, direto, me dando aula todo dia, treinava de manhã, treinava à tarde, direto, durante um mês. Ele aproveitou o que eu já sabia, eu já tinha feito lutas de contato, que foi o Kyokushin, né? Durante um tempo. O Kung Fu que eu fiz também era de contato, tinha bastante luta. E ele pegou o que eu já sabia de Muay Thai e com isso me treinou durante um mês, direto. Todo dia, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. Durante um mês. Ele aqui no Brasil. Aí após esse um mês, ele me deu o certificado de professor. Certo? Só que com a condição que depois eu me
me aprimorasse mais junto com ele. Isso foi em 90, ele me deu o certificado, foi em 93. Eu falei, certo. Nessa época, nessa época aqui no Brasil tinha uma única organização, não era isso? Que era a Federação Brasileira de Pugilismo, não é isso? Isso. E essa única federação, ela tinha o controle. Tailandês. Entendi. Aí eu falei, tá, comecei a dar aula aqui. Aí, o que aconteceu? Em 95, eu tive vontade de ir à Tailândia. Falei, não, eu vou à Tailândia. Eu tenho que me aprimorar. Foi justamente na época que ele lá dos Estados Unidos também ia para a Tailândia visitar a família dele lá. Aí eu falei, tá, então eu saio daqui, vou para Bangkok, o senhor sai dos Estados Unidos, a gente se encontra lá e pronto. Tá, eu fui. Na cara, eu falei, bom, posso me ferrar todo com isso, não encontrar com ele e tal, mas eu vou. Fui. Cheguei lá, ele já estava lá, me esperando, me recebeu, só que aí é aquele negócio. Só um pouquinho, que é pra gente ir por etapas, que aí eu já vou jogando as perguntas. Me fala um pouquinho do cenário marcial, do cenário das artes marciais no Brasil, na década de 90, quando o senhor saiu daqui, e me fala como era o cenário marcial da Tailândia naquela época. Para a gente criar um panorama, a gente primeiro aqui está indo na máquina do tempo, a gente está indo para o passado, a gente está indo para a sua primeira viagem para lá, e depois a gente vai começar a avançar no tempo e mostrar que evoluiu nos dias de hoje. Só voltando um pouquinho, a primeira luta que eu fiz foi judô, tá? Sim. Que é aquele negócio que você disse, que não tem praticamente ninguém que começou no Muay Thai. Todo mundo começou em alguma outra luta. Sim. Eu comecei no judô. Do judô eu fui pro karatê, Shotokan, depois fui pro Kyokushin, fui pro Kung Fu, aí depois fui para o Muay Thai. Nessa época, mais ou menos anos 80 e pouco, 90, luta aqui era basicamente os Gracie, era jiu-jitsu. Muay Thai não existia, era boxe tailandês, era aquele boxe tailandês que eu falei, tinha um grupo que era Luiz Alves, Flávio Molina. Era aquela guerra de Molina com os Gracie, né? Marco Ruas, Narani, essa época. Tentei até entrar num entendimento com eles antes de eu ir para a Tailândia, né? Mas, segundo eles, eu não treinava Muay Thai. Eu estava inventando um Muay Thai. Por quê? Porque, vou dar só um exemplo rápido. O chip no estômago, vamos dizer assim. Para eles, não existia defesa. A defesa a barriga lá, levar o... Não existia para essa galera aqui no Brasil. Você diz que não existia para essa galera. Mas aí, no caso, não é porque não existia, porque eles não sabiam, é diferente. Exatamente. Aí foi nesse cenário assim que eu comecei. Eu comecei como picareta. Tá? O cara surgiu a palavra. O cara apareceu do nada e está querendo ditar o Muay Thai aqui. Sim. Na época aconteceu isso. E eu fui, vamos dizer, isolado. Isola ele. Porque ele não sabe nada, ele é maluco, ele quer fazer besteira. Ele tá, deixa pra lá, vamos continuar o meu trabalho, né? Aí chegou essa época, fui pra Tailândia, em 95. Encontrei com o meu mestre lá. Chegou lá, ele foi para a província dele, que era no nordeste da Tailândia, me levou junto, eu fiquei uma semana lá, que ele foi
homenagear a mãe dele, que tinha falecido, tal. Então ele ficou uma semana lá. Sim. Eu fiquei uma semana lá, viu, mas vamos dizer, umas academias lá, conheci uns campos e tal. Depois de uma semana eu voltei para Bangkok. Aí chegando lá, ele me levou em várias academias. Ele falou, você tem escolha de onde você vai treinar aqui. Me levou em várias academias, só que lá, nesse tempo, não era o luxo que, vamos dizer, é hoje. As academias lá eram bem humildes mesmo, vamos dizer assim. Então ele me levou em academias em que o ringue, você olhava assim, o ringue era todo rasgado, não tinha como você treinar no ringue, os sacos eram todo rasgados, isso tudo, tal. Aí ele pegou, não, vem cá, eu vou te levar num lugar bom. Me levou num campo que era o Sassiprapa, tá? Que o filho do dono tinha estudado nos Estados Unidos. Então ele falava um pouco de inglês e tal. Eu não falava muito, mas dava para entender. Fui lá, tal, me apresentou, eu gostei e fiquei lá. Fiquei um mês e pouco lá treinando. Ele foi embora para os Estados Unidos, né? Voltou. Eu fiquei lá um mês e pouco, mas foi aquele choque de ver que eu sabia muito pouco, não sabia, vamos dizer, para ser um treinador de muita qualidade, mas sabia bastante coisa. Mas nesse mês eu aprendi muita coisa lá. Não só de treinar, mas de o treino dos outros. E de tirar dúvida, porque não adianta você só treinar e vou dormir, eu vou passear, vou no templo, vou tirar foto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não adianta. Eu fiquei direto no campo. Não saía de lá. Eu acordava, treinava, logo depois o almoço lá é cedo, eu almoçava tipo 10 horas, por aí, descansava até umas 4 horas da tarde, mais ou menos, 3, 4 horas, era o segundo treino, treinava até umas 5 horas, 6 horas, aí o pessoal ficava lá um pouco, batendo papo e iam dormir cedo, porque o pessoal acordava relativamente cedo, porque tinha que limpar o campo, tinha que fazer um monte de coisa, né? E eu fiquei um mês desse jeito, vendo o treino dos outros, tá? Eu vi a preparação de um lutador pelo título no Raja, vi todo o treinamento dele, aprendi o jeito que na época se fazia, e um mês depois voltei pro Brasil. A cabeça já totalmente diferente de como se chegou lá, né? Sim. A cabeça completamente... Tira uma dúvida para mim. A maioria das pessoas que eu entrevisto que vão para a Tailândia, independente da maneira que eles vão, se eles vão só para estudar ou para treinar, eles voltam com outro espírito, né? Eles voltam com uma outra energia. E eu como minha viagem marcada, dependendo de como vai ficar esse negócio do coronavírus, todo mundo me fala o seguinte, cara, você vai ir e você vai voltar para o Brasil pensando em voltar para lá de novo, porque o clima lá é diferente. E o senhor acha que essa diferença cultural que nós temos em relação ao ego atrasou muito essa arte ter vindo da maneira que ela deveria ter vindo? Porque nós vemos que muitos treinadores hoje em dia, eles têm o ego exacerbado. O que eles dizem é a única verdade, né? E o senhor não acha que isso também fez com que houvesse um atraso? Porque nós somos muito atrasados em relação ao Muay Thai. O senhor mais cedo até conversou isso comigo. Nós somos muito atrasados. E não é por falta de informação. Porque tem muita gente que quando quer se informar, o que mais tem é material de estudo. O que mais tem é material de estudo, de regra, nomenclatura, etc. Só que, em grande parte, parece que nosso povo ele tem a incapacidade de assumir que ele não sabe algo e que ele precisa de ajuda.
O senhor vê Sim. isso quando tá travando... A minha net está travando, mestre? O senhor está me ouvindo? Não, eu estou vendo. Tá. Vê aí, galera, se vai voltando. Então, o que acontece? O senhor não acha que o fato de muita gente, no caso, ter tirado o senhor de maluco, que, tá indo para lá para quê? Coisas desse tipo. Provavelmente o senhor deve ter ouvido muita coisa do tipo, pô, vai fazer o quê na Tailândia? Isso, na verdade, não era um medo de um cara ir e voltar melhor condicionado e preparado e informado em relação àquela arte? É porque o pensamento deles foi o seguinte: ele está indo para lá, para que se tem aqui? Entendeu? Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não, não era a mesma Se o coisa. senhor E eu pudesse já colocar sabia. 3 pontos, se o senhor pudesse colocar 3 pontos da diferença entre boxe tailandês e Muay Thai, obviamente que a gente sabe que hoje em dia, com essa informação que temos, são milhares de diferenças. Postura, maneira correta de fazer de um Maidan andar, divisões de treino, periodização. Hoje em dia tem muitas informações. Mas na época do senhor não tinha essas informações. Como preparar um condicionamento físico, a maneira correta de fazer a aplicação de um namã, de um óleo. Naquela época não existia isso. E se o senhor pudesse colocar três detalhes técnicos, qual seria a maior diferença entre o boxe tailandês e o Muay Thai? Por exemplo, a maneira de socar, de chutar. O que o senhor colocaria ali de, cara, é assim e na outra é assado? A maneira de desferir e aplicar todos os golpes é completamente diferente. Entendo. Desde soco até chute, joelhada, cotovelo, é tudo diferente. No caso do boxe tailandês, o senhor assemelha mais ao quê? Ao full contact, ao K1, ao quê? Naquela época, por exemplo, eu vou dar um exemplo do chute. Chute era como se fosse chute de taekwondo. Tá? Não era Muay Thai, nunca foi Muay Thai. Entendi. Soco era como se fosse soco de boxe inglês. Joelhada, eles não sabiam fazer clinch de entrar, tirar, cotovelo, nada disso. Naquela época não tinha isso. Só que eles vão dizer que tinha. Mas só que tem fotos daquela época, eu não sei se tem vídeos. Nex, deixa eu só responder um comentário aqui. Ô, Nex, Tá. a gente está. O que eu falei. Hoje em dia sabemos que o Muay Thai ele é o boxe da Tailândia, é o boxe tailandês, sim. A gente está falando sobre o boxe tailandês que era ensinado aqui no Brasil. A gente não está falando que o Muay Thai não é boxe tailandês. O Muay Thai é a maneira tailandesa de boxear, sim. Da mesma maneira que o Kung Fu, durante muito tempo, na década de 70, 60, era chamada de boxe chinês. Né? Há muito tempo atrás, o Kung Fu era chamado de boxe chinês. E naquela época não tinha tanta informação, então a galera chamava, por exemplo, karatê de boxe japonês e por aí vai. Era o pugilismo, né? E não, isso daí todo mundo entendeu que o Muay Thai é o boxe tailandês, é a maneira tailandesa de boxear. Beleza. Isso. Mas o que a gente está frisando aqui é que aqui no Rio existia o boxe tailandês como se fosse a arte marcial tailandesa. Entendeu agora? Pode continuar, né? Aí, o que eu acho é isso. Naquela época, a maneira de desferir os golpes e de aplicar era completamente diferente. Preparação física também. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Tinha uma academia aí, que eu não vou citar nome de quem era, onde era, nada. Mas que para calejar a canela era chutar uma barra de ferro. Isso, pelo amor de Deus, não existe, né? Sim. Então, tinham coisas assim que... Aqui no Brasil, a galera fazia coisas que os tailandeses nunca fizeram. Nunca fizeram, Por exemplo, Ramuai, vai cru, não existia. Ninguém sabia, ninguém executava. E quando executava, era uma coisa completamente louca. O cara via em foto, via em vídeo e queria fazer igual. Quer dizer, ele não teve ninguém que sentasse junto com ele ou que fizesse junto com ele. Ele aprendeu
foi autodidata. E você sabe que não é assim. Tem que ter alguém que ensina para você. O respeito também não tinha muito. Por exemplo, Moncon, ninguém usava, nunca usou. Ninguém usava isso. Você sabe que não se entra no ringue pelo meio das cordas, todo mundo entrava pelo meio da corda, todo mundo era uma bagunça danada. Ramuai e Vai Cru era chamado de a dancinha gay dos lutadores. Quem fazia era mal visto, porque fazia. E isso não adianta, ninguém me fala, mas não era. Era assim, sim, porque todo mundo sabe que era assim. Sim. Os mais antigos sabem que era assim. E o que mudou depois que eu voltei é que muita gente começou a buscar a origem. Tá? Começaram a ver que era diferente, tal, começaram a observar. Tá? Mestrão, agora entrando nessa palavra, o senhor falou uma palavra-chave aí para uma segunda pergunta. Origem é uma pergunta que eu quero fazer. Na minha opinião, aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, o senhor é a pessoa que mais moral tem para me responder essa pergunta. Alguém aqui do Rio tem moral de falar que teve sua origem direta do Muay Thai? Cara que chega e fala assim, ó, o senhor mesmo, o senhor é o mais antigo, né? Aqui do Rio, o senhor é o mais antigo no momento. O senhor é o mais antigo. Tem até um que é tão antigo quanto eu, que é lá de... Mas que nunca fez outra arte marcial. Mas que nunca fez outra arte marcial, que começou direto do Muay Thai. Tem alguém? Tem esse de Niterói, que me falhou o nome agora. Ele é tão antigo quanto eu. Do Brasil tem mais antigos que eu, que é lá em São Paulo tem o Ronei Alex, tem o Edson de Souza lá de São Paulo. Eles são mais antigos que eu. Aqui do Rio, que eu saiba eu. O senhor vê como desmérito. O senhor vê como desmérito o fato de que hoje em dia, nos tempos de hoje, o senhor sabe disso, nos tempos de hoje, se eu estou com uma camisa, por exemplo, estou com essa camisa aqui do meu amigo do Caveira, Ghetto Box. Se eu entrar na academia do senhor, treinar com o senhor e der aula depois que o senhor me autorizar, hoje em dia existe a moda de me chamar de picareta, porque eu não tive origem no Muay Thai, eu comecei no boxe, no pugilismo. O senhor acha que isso agrega alguma coisa na arte? Ou o senhor acha que, na verdade, isso só vai criando mais barreiras para a arte? Porque, como o senhor mesmo falou, o senhor começou no Kung Fu, não foi isso? No Judô, aí depois no Kung Fu, e logo em seguida, o senhor foi buscar a verdade, o senhor foi estudar, o senhor foi aprender. Então, algumas pessoas têm o costume de achar que se alguém não foi treinado por um tailandês desde que nasceu, a pessoa é picareta. E às vezes não é bem assim que a banda funciona, não é verdade? Então, assim, o senhor vê que uma pessoa de outra arte marcial que estuda Muay Thai e logo em seguida leciona Muay Thai, ela está incorreta? Ou o senhor vê que não teria esse erro? No caso, todo mundo pode aprender Muay Thai, pode estudar Muay Thai da maneira correta, se buscar? Sim, deveria ser o certo, né? Mas não é o que acontece. Porque hoje em dia o que todo mundo diz, e eu concordo, você só é enganado se você quiser. Que tem YouTube, tem vários lugares que você pode ver que você vê a diferença. Não adianta. Uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa treina na minha frente. Se ela começar, eu treino Muay Thai, mas começar a fazer os golpes, as aplicações, eu vou ver se aquilo ali é Muay Thai mesmo, se a pessoa misturou alguma coisa, fez uma salada e criou o Muay Thai dela. Eu tenho um amigo na Tailândia que ele fala que o jeito que a pessoa caminha, ele já sabe se o cara sabe ou não. O jeito que a pessoa se desloca, o jeito que ela avança, que ela recua, que ela vai para um lado, vai para o outro.
sim, que respira, que as pessoas pensam que Muay Thai é silêncio. Não, Muay Thai é barulho. Você faz barulho o tempo todo que você treina. Não é igual o Karatê, que é o Kiai, né? Mas tem os sons típicos e próprios do Muay Thai. Então, essa questão de ir atrás do Muay Thai, muita gente foi. Por exemplo, nessa época, depois que eu voltei da Tailândia pela primeira vez, entrou naquilo de regularizar, vamos dizer, o Muay Thai. Tá? Aí, com o nome de Muay Thai mesmo. Sim. Foi até o Luiz Alves que entrou na frente, junto com o Nicolai e tal, e começaram. Tanto que eu tenho até hoje a carteirinha da confederação, porque o Luiz Alves entrou na frente e resolveu me ajudar. Que ele, aliás, deixa eu te contar uma coisa bem particular mesmo. Sim. Que quem foi do Muay Thai naquela época vai lembrar e vai falar. Houve uma reunião onde praticamente todos os professores de Muay Thai do Rio de Janeiro foram chamados. Tá? Na antiga Academia Jop, na Tijuca, que era uma academia de luta livre. Tá? Nessa reunião, quem fez foi o Luiz Alves. Tá? Ele me chamou e chamou os outros professores. Ele falou, vamos ver se a gente acerta isso de Muay Thai. Porque ele foi atrás do Muay Thai, vamos dizer assim. Foi na Holanda, atrás de outros professores de Muay Thai e tal. Ele vamos dizer, seguiu o caminho certo. Tá? Ele podia ter ido na Tailândia, não foi na Holanda, tudo bem, mas foi atrás do Muay Thai. Nessa reunião, ele conversou com todos os professores que foram e ele tentou a Federação de Muay Thai do Rio de Janeiro que todo mundo, vamos dizer, fosse num padrão de Muay Thai mesmo. Esquecesse boxe tailandês amador, esquecesse tudo. Fosse Muay Thai. Dos que foram nessa reunião, e não foram poucos, foram muitos professores, tá? Vamos dizer, a metade aceitou e metade não aceitou. Naquilo do ego também, de dizer não. Eu treino Muay Thai, eu dou aula de Muay Thai, sendo que ele falou, todo mundo sabe como o Luiz Alves era mesmo, né? Botou a mão, o dedo na cara e falou, vocês sabem que o que vocês treinam não é Muay Thai. O pessoal abaixou a cabeça, a gente sabe que não é Muay Thai, não sei o que, mas a gente aprendeu assim e vai continuar assim. Quer dizer, teve professor que teve a chance de mudar e não quis seguir no caminho que ele estava. Pensa assim até hoje, mestre. Sim. E quem estava nessa reunião sabe do que eu estou dizendo, que eles estavam lá. Tá? E ele esfregou na cara deles que eu tinha ido à Tailândia. E mesmo assim, eles continuaram me excluindo. Nessa época, o Luiz Alves me deu muita força. Ele me filiou na Federação do Rio de Janeiro, tal, porque estava aquele negócio de quem não for filiado não pode dar aula. O que estão querendo fazer hoje. Uhum. Aí ele falou, não, isso não existe, mas para garantir você, eu filio você, não tem problema nenhum, e você continua dando a sua aula, tá? Eu sei que o que você ensina aqui, o que você treinou é Muay Thai, e pronto. E você vai em frente, tá? E como ele, muitos outros seguiram atrás da verdade também. Tem outros professores, que eu não me recordo agora, mas que eram, vamos dizer, do boxe tailandês e que migraram
pro Muay Thai. Tiveram muitos. Principalmente, vamos dizer, da linha da Box Thai. Sim. A maioria migrou mesmo pro Muay Thai. Os outros eu não sei porque eu não tive muito contato, né? Então, eu ia mais era ver os campeonatos mesmo e tal. Então acabou tendo uma divisão ideológica em relação ao Muay Thai. Acabou tendo uma divisão ideológica em relação ao Muay Thai. Isso. Exatamente Quem isso. não sabia, não queria aprender para ensinar. E quem for mais antigo sabe disso, que isso ocorreu. E quem sabia, por sua vez, era mal visto, porque automaticamente iria quebrar o que o cara que não sabia ensinava. Isso. Há pouco tempo, ainda tinha gente, vamos dizer, 4, 5 anos atrás, ainda tinha gente chamando o pessoal de picareta, a mim de picareta, porque teve muita gente que quis mudar. Foi à Tailândia, tá? E viu que a verdade, vamos dizer assim, tá? Sim. Aí hoje você me pergunta, o Muay Thai no Rio de Janeiro é Muay Thai? 90% sim. 90% é. Aí galera, tem só fazendo um acerto. Eu e o mestre Guilherme, como eu sei que tem muita gente aí do Boran que está assistindo a live, porque aí para vocês que estão assistindo, vocês têm aí o número de visualizações de vocês. Mas aqui para mim aparece o número de visualizações que são restritas, que são pessoas que estão na minha conta privada. Então o que acontece? Tem muita gente que é do Boran, que está na privada, que está falando, galera, a gente está se referindo a Muay Thai Praiúque, tá? Muay Thai desportivo, que vocês chamam de Muay Thai contemporâneo de competição. A gente não está entrando em questões de Boran. Tá? A gente está falando de Muay Thai que vocês chamam de Muay Thai competitivo, se eu não me engano, que é o Praiúque. Tá bom? Então, a gente está falando de Praiúque, não está falando do Boran. Entendeu? Isso. E mestre, uma outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor. A gente sabe que, hoje em dia, o ilusório, a utópica, o utópico, o senso falso do tragédia preto, né? É o sonho de muita gente. E a gente sabe que isso é uma besteira. Né? A gente sabe que isso é uma bobagem. O que para eles lá é amuleto, para a gente aqui acabou virando símbolo de status. Né? Isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, lembrando que a live sempre tem um tempo limite de 1 hora. Qualquer coisa eu só vou desativar e vou dar início a outra, tá? Só para o senhor ficar... Eu queria que o senhor me explicasse, que o senhor contasse, como era naquela época. Tipo assim, não existia ainda o Praged. Eles usavam o quê? Eles usavam faixa, lenço. Muita gente sabe, mas também tem muita gente que não sabe. O boxe tailandês amador, que eu me lembre, que eu também não entrei muito nisso, que não era minha praia, minha área, então não entrei. Mas eles usavam faixa na cintura. Faixa. Isso. Aí você me pergunta, era short de Muay Thai? Não, era calça comprida. Era calça comprida e faixa na cintura. Isso aí tem várias fotos, várias coisas que comprovam isso. Era aquela calça preta com a listra vermelha, né? Isso, dos alunos. E o professor era vermelha com lista preta e o aluno preta com lista vermelha. Era o inverso. Entendi. Nessa época, eu nem sei, eu acho que eles eram por faixa mesmo. Ia mudando faixa, se fosse o karatê e outras coisas. Eu não aprendi assim. Eu aprendi Muay Thai básico, intermediário e avançado. Tá? Nessa época de 1990, por aí, na Europa eu acho que já existia uma certa graduação. Tá? Depois, quando eu fui em 95, lá em Bangkok, eu praticamente não vi Muay Boran lá. Tá? Isso é uma coisa que eu falo e o pessoal cai em cima de mim. Mas naquela época não tinha muito, não.
Não havia essa Não, busca de estudo de Borã, né? isso, não que não existisse, existia, só que não era tão divulgado como é hoje, tá? Era 90% Muay Thai mesmo, tá? Era para eu. E lá não tinha graduação, era lutador e professor. Lutador iniciante, que era amador, vamos dizer, que na verdade não tinha diferença nenhuma, lutava nas mesmas regras do profissional, mas era amador com criança de 6, 7, 8 anos. Isso aí era Então, amador. Que já era quando eu era menor de idade, no caso. era criança, era iniciante mesmo, que geralmente a criança 18 era profissional. vai para o campo com 5, 6, 7 anos. Ele vai para lá e o treinador, ele mora no campo, tá? O treinador dá alimentação, da roupa, da moradia e escola para essa criança, tá? Em troca, essa criança luta pelo campo, tá? Muito legal. A criança ganha dinheiro? Quase nada. É uma mixaria, e sendo que o dinheiro deles lá é bem desvalorizado, né? Até hoje. Ganha pouco. Se você for sendo bom lutador, você vai aumentando a sua bolsa e vai ganhando cada vez mais. Hoje em dia, os caras ganham milhões, vamos dizer assim. Ganham carro, ganha casa, ganha várias coisas. Mas no tempo que eu fui, não era assim. Era bem, bem precário mesmo. Não tinha tanta riqueza. Tá? Coincidentemente, o campo que eu fiquei, o Saciprapa, era um dos mais, não é rico, mas era um dos melhores que tinha certos patrocinadores. E eles ajudavam muito o campo. Então, hoje em dia, o Saciprapa é um dos mais famosos lá da Tailândia. Vem gente do mundo inteiro para treinar lá. Nessa época que eu fui lá, ainda era época do dono original, que era o mestre Chanai. Eu ainda peguei ele vivo lá. Me ensinou algumas coisas. Hoje ele já é falecido. Os filhos dele herdaram o campo e estão mantendo. Mas era bem diferente mesmo daqui. Uma pergunta. Começar pelo... Como Sim. era o tratamento com o senhor? Como eles tratavam o senhor? De igual para igual. Mesmo as pessoas daquele nunca tiveram nenhuma falta de respeito, sempre respeitaram. Sim, porque na época eu fui recomendado pelo meu mestre. Meu mestre foi junto comigo lá. Sim. Então eles, vamos dizer, é aluno dele, então tá, vamos tratar como se fosse um igual, né? Tanto que na primeira noite que eu dormi no campo, eu dormi no alojamento dele, junto com os lutadores todos. Aí eu dormi lá, eu já estranhei, que era todo mundo dormindo junto, né? Só tinha um monte de velcro, mosquito e tal. Dormi lá. No dia seguinte, eu amanheci todo mordido de mosquito. Aí a mãe do dono, a esposa do Xanai, falou, não, ele não pode ficar aqui. Desse jeito, ele vai pegar uma doença, alguma coisa. O que eles fizeram? Eles me arrumaram um quarto numa casa vizinha para eu dormir, que não teria tantos mosquitos, tanta coisa, né? Então eu ficava durante o dia no campo, só ia dormir à noite e voltava no dia seguinte para treinar, tá? No início foi bem difícil, porque, por exemplo, a comida deles é bem diferente, né? É pimenta para todo lado, né? O que mais incomodou o senhor? Eles, quando comem, como lá a alimentação tem o ringue, botavam lá a comida por saquinho, eles compram por fora, saquinho com peixe, com carne, com tudo e levam. Só é feito o arroz no campo.
Aí esses saquinhos eles botam em vasilhas em cima do ringue e todo mundo senta e volta. E vai e pega a sua vasilhazinha própria, vai lá, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, junto e vai comendo. Vai comendo. Aí na época era aquele negócio, eu lá olhando, ia pegar, eles, não, esse aqui não, que tem muita pimenta. Eles ficavam me ajudando para eu não... Eles tinham uma preocupação com o senhor e te viam como irmão, né? Exatamente. Aí eles me mostravam o que não tinha pimenta, o que dava para comer, e eu fui me alimentando assim. Era esse almoço, que era 10, 11 horas da manhã, depois do treino à noite, mais 6 horas da tarde tinha outra comida, aí depois só no dia seguinte de novo. O café da manhã não tinha, a gente acordava e ia correr direto, só se alimentava depois do treino mesmo. Perfeito. Mestre, uma pergunta agora um pouquinho mais avançada no aspecto como treinador, né? O senhor tem muita experiência de treinador, o senhor preparou já muita gente, o senhor já treinou e já deu aula para muita gente. O que foi mais gratificante para você até hoje, que o senhor já passou, o que foi mais gratificante e o que te decepcionou mais nos dias de hoje? Você vendo, como o senhor mesmo falou, parece que a materialidade com o tempo ela está se desfazendo, né? E antes do senhor me responder isso, eu quero mais uma vez agradecer pelo senhor ter ido lá há tanto tempo atrás e hoje está compartilhando um pouquinho disso com a gente, sabe? Porque a gente precisa disso. A gente precisa disso. Vocês, o senhor, mestre Cláudio Coelho, o Márcio Tanucci também, que é uma pessoa formidável, o Márcio Tanucci que me falou do senhor para tentar entrevistar o senhor. Vocês são turma de base, cara. Sabe? Vocês são base. E eu sempre falo isso, desculpa a expressão, mas é carinhoso, tá? Essa velha arada, vocês são a base, cara. Vocês são a base. Sem vocês, a gente não teria terreno para tentar subir. E eu vejo que muita gente, às vezes, se preocupa muito com os atuais e esquece de quem preparou o terreno para o que a gente vive hoje, né? E por isso que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor. O que mais te engrandeceu até hoje na tua carreira de treinador, que é uma carreira intocável, não tem nada para falar, é um cara que tem um trabalho excepcional. O que mais te deixou feliz e o que mais te deixou triste nesses longos anos como treinador? Feliz foi ter tido a chance de ter, como você disse, muitos alunos, né? E que a maioria deles seguiram pelo caminho, vamos dizer, certo. Tá? Eu não tive um aluno que virou bandido, que virou traficante, que matou alguém, nada que eu tenha falado, caramba, o que eu fiz? Não. Todos eles seguiram pelo caminho certo. Eu tenho alunos que são advogados, tenho alunos que são jornalistas, são policiais, e por aí vai. Tenho alunos em todos os lugares, vamos dizer assim, porque hoje em dia eu moro em Magé, mas eu sempre morei, como você, eu sou nascido na Ilha do Governador. Sim. Mas eu passei a maior parte da minha vida em Laranjeiras, na zona sul do Rio, tá? Então, eu sempre vivi por ali, Laranjeiras, Botafogo, Flamengo, centro do Rio. Eu sempre dei aula... Rapidinho que eu vou dar início à segunda parte, que deu tempo limite aqui. Só